E aí galera do YouTube, aqui agora tá mais um vídeo meu. Como eu disse no vídeo anterior de apresentação, eu ia falar sobre StarCraft. Como prometido, preparei aqui a matéria para vocês, certo? Vocês vão ver aí algumas imagens, também um vídeo sobre a jogabilidade do StarCraft. E vou contar um pouco para vocês sobre esse jogo. Nesse primeiro vídeo eu só vou apresentar os três personagens, ou as três raças, né, no caso, que se podem ser jogadas nesse jogo. O jogo que foi criado pela Blizzard em 1995. O enredo da história do jogo vou deixar para contar no próximo vídeo, para não ficar meio assim, muita coisa nos vídeos, né? Então vou separar por partes para ficar mais interessante a história. Então, primeiro eu vou falar sobre as raças. A primeira raça aqui na qual eu vou falar vão ser os Terrans, conhecido aqui no Brasil como os Terranos. Quem são eles? São os humanos normais com uma tecnologia avançada. Esses humanos, eles possuem muitas características assim interessantes. Por exemplo, as construções deles, a maioria tem uma ligação contra a construção, além de ter a tecnologia de flutuar caso a base esteja em perigo terrestre. Também é interessante que os humanos eles têm uma capacidade de armas muito diferencial. Não fica naquela limitação de só um tipo de arma. Eles usam vários tipos. Como o primeiro dos personagens dos Terranos são os robozinhos na qual constroem os equipamentos. Logo em seguida vem os personagens que usam as metralhadoras, que são conhecidos como os Marines. E aí por diante vai, como o Firebat, que usa o lança-chamas, entre muitos outros. E os heróis dos Terranos são conhecidos como Jim Raynor, que é no caso o principal, Sarah Kerrigan, que é uma das que vai se influenciar muito na história, que digamos que ela que vai causar o jogo StarCraft, né? Ela que vai ser o fato principal da história. E o Duke, que mais pra frente ele acaba sendo morto, né, durante a história. E tem mais um herói também, agora não me lembro o nome dele, igual a Sarah Kerrigan. Então quando eu contar a história do jogo, aí vocês vão ficar sabendo um pouco mais. Agora, a segunda raça que eu queria falar pra vocês são os Zergs. Bem, os Zergs já são uma espécie alienígena assim meio estranha, porque eles têm uma aparência meio inseto com roedor, uma coisa assim. E interessante deles que além de eles se auto-regenerarem, quando eles estão morrendo e descansam, a vida deles vão aumentando, diferente dos Terranos que não têm essa habilidade. Eles também evoluem, ou seja, todas as construções ou as criaturas que vocês vão criar deles são através de evoluções. Uma coisa assim que você pode ver como tanto uma vantagem como uma desvantagem, porque quando você vai construir alguma coisa dos Zergs, você perde um dos personagens, mas porém eles têm um nível de regeneração muito alto, além de um nível de ataque também bem rápido, e as construções deles são bem rápidas de serem feitas, a evolução deles são rápidas. E o dos heróis que os Zergs possuem, na verdade eles possuem um só, que é a Infested Kerrigan. Que mais pra frente eu vou contar quem é essa Infested Kerrigan. Mas também tem um que não é bem um herói, mas é o que comanda os Zergs, que é o conhecido como Overmind, que é a mente que controla todos os Zergs durante as missões e etc. E o outro que eu vou falar pra vocês são os Protoss. Bem, os Protoss já são um pouquinho diferente, né? Eles têm um escudo que protegem eles dos ataques, e depois desse escudo vem a vida deles, no qual torna eles mais difíceis de serem mortos num ataque 1 contra 1, porque eles têm uma barra a mais de defesa, né? No caso, uma barra a mais de vida.
E só que o ruim, a desvantagem que eles recebem no jogo é que as construções deles são muito caras. Porém, a vantagem é que com um personagem de construção só, você pode construir várias construções diferentes, porque ele, diferente dos Zergs e dos Terra, eles não se limitam a fazer um. Os Zergs, os Protoss, eles com um só podem abrir vários portais de várias construções diferentes, assim agilizando mais o processo de construção da sua base, né, no caso. Só que as coisas são caras, então você tem que saber jogar muito bem com eles para você não sair no prejuízo. Interessante também dos Protoss é que eles possuem um número de heróis um pouco alto, né? Diferente dos outros das outras raças, que no caso os Terranos possuem apenas 4, os Zerg apenas 1, os Protoss já têm um número diferencial de heróis, né? No caso eles têm o Tazadar, que é, digamos assim, o principal dos Protoss até o final da série, da primeira expansão do jogo, né? Depois o Zeratul, que é o Dark Templar, que ele é um dos mais poderosos que eu já vi, porque ele tem a capacidade de ficar invisível e o ataque dele é muito, mas muito forte, capaz de destruir as outras raças com apenas um golpe. O único caso dele é que ele só pode atacar pela terra, né? Se ele sofrer um ataque aéreo, ele já chega em desvantagem, mas ele é muito bom. E também tem o Artanis, que é mas ele não tem muita ligação na história, ele aparece poucas vezes, mas das vezes que ele aparece em uma nave, então podemos dizer que ele é mais feito para ataques aéreos. E o Fênix, já o Fênix, ele tem um diferencial assim muito diferente dos outros. Por quê? Porque o Fênix ele começa como Zealot, que é a primeira unidade de combate terrestre dos Protoss. Só que em uma das batalhas, como Zealot, ele morre. E só que ele mais pra frente ele volta como Dragon, que é a primeira unidade de combate dos Protoss, de tanto terrestre como aéreo. E só que também ele morre como um Dragon. E dessa vez ele morre definitivamente. Então ele desaparece do jogo, mas desaparece como um herói. É muito honrado então pelos Protoss. E além disso, o Tazadar, que é o Templário ali, o High Wizard, né, que é High Templar, na verdade, que é transcrito ali no jogo, ele também tem uma segunda evolução, né, que quando ele, digamos assim, vai para a batalha final contra os Zergs, ele utiliza uma nave. E é só uma missão que você joga com ele, que na verdade é nessa missão que ele morre, que essa nave ele choca contra o Overmind dos Zergs, né? Mas isso daí eu vou contar um pouco mais pra frente na história dos Protoss, e aí vocês vão ficar sabendo um pouco mais. Valeu? Até a próxima. Falou! Can't you see he's the man? Let me hear you applaud. He is more than a man, he's a shiny golden god. If you think it's time to fucking rock and fucking roll out of control, well then you know you've got to rock the block. You fucking sock, my fucking cock, cause when you